Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Boa noite, detetives. Eu sou Rodolfo e essa semana estamos aqui reunidos para entrar em mais um caso. O desaparecimento de um escritor francês abala a comunidade literária. Pouquíssimas pistas do que aconteceu aparecem em décadas de busca. Apesar disso, seus trabalhos estão entre os mais importantes de toda a história. Hoje vamos conversar sobre o desaparecimento de Antoine de Saint-Exupéry, o autor do livro O Pequeno Príncipe. Bom, pessoal, antes de começar o nosso episódio de hoje, eu quero dar 2 recadinhos. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que está escutando os nossos episódios, porque nós atingimos a marca de 5.000 reproduções aí em todas as plataformas. Ou seja, os nossos episódios foram reproduzidos 5.000 vezes. Eu tô super feliz, né? Estamos começando ainda, né? Só 13 episódios, esse aqui é o 14º. E nós já atingimos essa marca. E isso quer dizer que vocês estão ouvindo a gente, o que é muito legal. Então, obrigado aí todo mundo que tá escutando. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, tá? No Twitter e no Instagram, o @podcastcdd. Que aí quando sair episódio novo, quando sair uma outra coisa, às vezes a gente coloca umas informações por lá. Muito obrigado. E o segundo recadinho que eu quero dar é que esse episódio, como vocês podem ver pelo nome, é um caso francês. Eu não tenho experiência nenhuma com a língua francesa, tentei pesquisar aí algumas fontes diretamente da língua, então eu acabei traduzindo no Google Tradutor, porque não tinha muito o que fazer. Às vezes alguma coisa pode se perder nessas traduções, então se você conhece essa história e tem tem alguma informação que eu falei diferente, alguma coisa, por favor me corrijam. E também desculpa qualquer pronúncia que eu fizer errado, né? Eu coloquei tudo no Google Tradutor, né? Pra ouvir certinho como é que falava, mas se eu pronunciei alguma coisa errada, me perdoe. Então é isso, então vamos pro episódio. A Leon Verte. Peço perdão às crianças por dedicar esse livro a uma pessoa grande. Tenho uma desculpa séria. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo no mundo. Tenho uma outra desculpa. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda uma terceira. Essa pessoa grande mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todas as desculpas não bastam, eu dedico então esse livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucos se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. A Leon Verte, quando ele era pequenino. Assim começa o livro O Pequeno Príncipe, lançado em 1943 pelo escritor e piloto francês Antoine de Saint-Exupéry, baseado em uma experiência real do autor quando seu avião caiu no deserto em 1935. O Antoine nasceu em 29 de junho de 1900 em Lyon, a terceira cidade mais populosa da França. A família dele era aristocrata, ou seja, eles eram conhecidos, importantes durante vários séculos. Eles tinham uma árvore genealógica bem documentada, tinham um brasão próprio e também tinham vários títulos de nobreza, entre os membros. Ele era o terceiro dos 5 filhos da viscondessa Marie de Foncolombe e do visconde Jean de Saint-Exupéry. O Jean era executivo da corretora de seguros Le Soleil e morreu quando o Antoine tinha apenas 3 anos de idade. A morte dele afetou toda a família, principalmente financeiramente, porque apesar dos títulos, os membros da família foram considerados aí pelos franceses como aristocratas em falência, porque eles tinham os títulos de nobreza, porém não tinham mais dinheiro. Anos depois, infelizmente, o Antoine perdeu outro membro da família, o irmão dele, o François, que padeceu de febre reumática quando ele tinha apenas 15 anos. Essa é uma doença rara e provoca inflamação no sistema circulatório. Os dois eram muito próximos e, na época, ambos frequentavam o mesmo colégio em Friburgo, na Suíça. O Antoine, ele estava ao lado do irmão no leito de morte e mais tarde ele escreveu que ele permaneceu imóvel por um instante. Ele não gritou. Ele caiu tão suavemente quanto uma árvore jovem cai.
Aos 17 anos, e agora o único homem da família, ele assumiu para si a responsabilidade de proteger a mãe e as irmãs. O Antoine reprovou 2 vezes nos exames finais para a Academia Naval Francesa e, posteriormente, ele entrou na École de Belles Arts para estudar arquitetura, mas ele também não se formou. Em 1921, ele começou o serviço militar como soldado no 2º Regime de Cavalaria Francesa, e foi durante o serviço militar que ele começou a ter aulas de voo e conseguiu uma transferência do exército para entrar na Força Aérea Francesa. Alguns anos depois, ele ficou noivo da romancista Louise de Vilmorin, e a família dela, preocupada com o futuro dos dois, pediu para que ele saísse da aeronáutica e ofereceu um emprego formal no escritório da família deles, né? Só que a ideia acabou não dando muito certo e por causa disso eles romperam o noivado. Em 1926, o Antoine já estava ganhando destaque como piloto, ele fazia vários voos internacionais, numa época em que as aeronaves, né, tinham pouquíssimos instrumentos. Ele também trabalhou para a companhia aérea francesa Aéropostale, que não tem nada a ver com a marca de roupa, tá? E depois como gerente de escala do aeródromo do Cabo Juby, ao sul do Marrocos. Em 1929, ele foi transferido para a Argentina, onde foi nomeado diretor da companhia aérea Aeroposta Argentina S.A. Morando em Buenos Aires, ele foi responsável por criar novas rotas na América do Sul. O primeiro conto do Antoine foi intitulado O Aviador e foi publicado na revista literária Le Navire d'Argent. Em 1929, ele publicou o primeiro livro, O Correio do Sul, e em 1931, o livro Voo da Noite, que foi o seu primeiro sucesso mesmo. Inclusive ganhou o prêmio Femina, um dos mais importantes da língua francesa. No mesmo ano, ele se casou com a Consuelo Sunsin, que era uma escritora e artista salvadorenha. A Consuelo era uma mulher, assim, muito à frente do seu tempo e que chocava muito a sociedade da época. Ela era divorciada, viúva, gostava muito da vida boêmia e também tinha muita fama de falar mal dos outros. O casamento dos dois foi cheio de indas e vindas, e ao mesmo tempo que ele considerava a Consuelo a sua musa inspiradora, ele teve vários relacionamentos extraconjugais. O principal caso foi com a francesa Hélène de Voget. Ela inclusive foi executora literária do Antoine até o fim da vida dela, e também escreveu uma biografia dele sob o pseudônimo de Pierre Chevin. No dia 30 de dezembro de 1935, o Antoine, juntamente com o seu mecânico navegador, o André Prévost, eles estavam sobrevoando o deserto da Líbia em uma tentativa de quebrar um recorde da rota Paris-Saigon e ganhar um prêmio de 1.500 francos. Mas eles acabaram caindo após quase 20 horas de voo. Os dois sobreviveram ao acidente com poucos ferimentos, porém eles só tinham algumas frutas, café e vinho branco para se manter. Depois de 4 dias andando no deserto, eles viram miragens, tiveram alucinações auditivas e realmente sentiram que a morte estava chegando perto. Um beduíno em um camelo encontrou eles, forneceu água, comida e salvou a vida deles. Essa experiência virou o livro Vento, Areia e Estrelas, de 1939, e também serviu de base para a narrativa da sua obra mais famosa, O Pequeno Príncipe. Durante a invasão nazista da França em 1940, o escritor voou até Portugal, embarcou no navio SS Siboney até chegar em Nova York, no dia 31 de dezembro. Ao se exilar nos Estados Unidos, ele participou de um almoço com a presença de 1.500 pessoas para receber o Prêmio Nacional do Livro pela obra Vento, Areia e Estrelas. A Consuelo conseguiu chegar na cidade vários meses depois, e os dois viveram em residências bem luxuosas nas áreas mais nobres, de Nova York, no Central Park, em Long Island e em Manhattan. Enquanto estavam no país, o autor escreveu 2 importantes obras, Piloto de Guerra e Carta a um Refém, que ele dedicou ao povo francês que vivia sob a opressão nazista. No final da primavera de 42, o Antoine e a Consuelo passaram um tempo em Quebec, no Canadá. Nessa época, o casal conheceu um menino chamado Thomas, filho do filósofo Charles de Conac. O Thomas tinha 8 anos, cabelos loiros encaracolados e era muito inteligente para a idade dele. E aí, quando o casal Saint-Exupéry voltou de Quebec, a esposa de um dos editores do Antoine convenceu ele a produzir um livro infantil, na tentativa de competir com os livros da série Mary Poppins, que fazia muito sucesso na época, a mesmo que virou filme da Disney e tudo mais.
O Antoine, então, escreveu e ilustrou O Pequeno Príncipe em 1942, sendo publicado pela primeira vez meses depois, no início de 43, em inglês e em francês. Apesar disso, o livro só chegou na França mesmo em 45, após a libertação do país, já que as suas obras foram proibidas pelo regime da época. Além de basear a narrativa do livro no seu acidente no deserto, o Antoine ainda escreveu os personagens baseados em pessoas reais. O Pequeno Príncipe é baseado no Thomas, a criança que eu falei agora há pouco, lá de Quebec. O aviador é baseado no próprio Antoine, enquanto a Rosa seria baseada na esposa dele, a Consuelo. Em abril de 1943, o escritor partiu com um comboio militar americano com o objetivo de lutar com os aliados em um esquadrão no Mediterrâneo. Nessa época, ele já estava com 43 anos, muito mais velho que a maioria dos homens que lutavam na Segunda Guerra Mundial, e mesmo estando 8 anos acima da idade limite para ser piloto de guerra, ele conseguiu uma aprovação especial de um general para fazer isso. O Antoine tinha o hábito de ler e escrever enquanto voava, até mesmo momentos antes das decolagens. Em uma história que contam sobre ele, ele circulou o aeroporto que ele iria descer por mais de 1 hora porque ele estava terminando de ler um livro. O general francês Charles de Gaulle teve alguns atritos mais sérios com o piloto naquela época e deu uma entrevista assim dando a entender que o Antoine ele estava apoiando a Alemanha, que ele era um pouco traidor. O autor ficou muito abalado com essa declaração e a partir daí ele começou a ter alguns problemas com bebida alcoólica. A saúde mental dele já não ia muito bem, alguns colegas e amigos classificavam ele como estando depressivo e também já estava uma discussão por trás com a intenção de aposentar ele da aviação. A última missão designada a Antoine foi a de coletar informações sobre os movimentos de tropas alemãs dentro e ao redor do Vale do Rio Ródano, antes da invasão aliada no sul da França. Em 31 de julho de 1944, ele decolou da ilha de Córcega em um avião P-38 desarmado, porém nunca retornou. E a notícia do desaparecimento logo se espalhou pela França, posteriormente ganhando destaque no mundo inteiro. Não houve muita busca pelo escritor assim que ele desapareceu porque a guerra ainda estava acontecendo. A primeira pista só veio em 1948, quando o ex-telegrafista Hermann Kort publicou diversos registros de guerra e destacou um caso ocorrido por volta do meio-dia do dia 31 de julho de 1944, no qual um avião alemão teria derrubado um P-38. Apesar de se encaixar, no caso do Antoine, os pesquisadores dizem que é mais provável que esse registro seja de um P-38 pilotado pelo segundo tenente Jenny Meredith, que foi derrubado no dia 30 de julho, ao sul de Nice, e não no dia 31, que pode ter acontecido algum erro ali na hora de passar as informações. Em 1972, a revista alemã Der Landster postou uma carta do piloto Robert Hauschel, na qual ele alegava ter derrubado um P-38, novamente no dia 31 de julho de 44. O relato foi mais aceito do que aquele anterior e, além disso, contava com uma testemunha. Apesar disso, o avião, que foi descrito na época como sendo o avião do Robert, não estava em serviço naquela região e naquela época. E também nas listas mantidas pelo serviço militar alemão, não mostravam nenhuma vitória acreditada a esse piloto entre julho e agosto de 44. Em setembro de 1998, 44 anos depois que o avião desapareceu, 2 pescadores estavam a leste da ilha de Rio, na Marselha, quando encontraram uma pulseira de identidade de prata com os nomes do escritor, a sua esposa e também da sua editora americana. A pulseira estava presa num pedaço de tecido que presumidamente era do traje de voo que ele estava usando. Em maio de 2000, o mergulhador Luc Van Hel encontrou os restos parciais de um P-38 no fundo do mar na costa de Marselha, perto de onde a pulseira foi encontrada anteriormente. Mas esses destroços só foram recuperados em outubro de 2003. Em 2004, o chefe do Ministério da Cultura, o chefe da Força Aérea Francesa e um grupo de investigadores do Departamento Arqueológico Subaquático francês confirmaram que os restos dos destroços eram da aeronave de Antoine de Saint-Exupéry. Em 2008, um jornalista francês que estava investigando o desaparecimento do escritor
entrou em contato com ex-pilotos que voaram na área da Marselha e obteve o relato de um homem chamado Horst Hippert. Ele, que era muito fã dos livros do Antoine, disse que ficou por muito tempo pensando que sim, ele era o responsável pela morte do autor. Ele também alegou que após abater o avião, ele relatou a morte no rádio, mas nenhum registro oficial foi encontrado para verificar essa informação, já que a Alemanha mesmo destruiu muitos documentos da época da Segunda Guerra. Mas afinal, como a nave foi parar no fundo do mar? A teoria mais aceita é de que o avião realmente tenha sido abatido, por naves inimigas, tanto que 8 dias antes do desaparecimento, o Antoine ele encontrou uma frota de naves alemães que optaram por não entrarem em conflito. É possível que ele tenha encontrado inimigos de volta no dia 31 de julho, porém dessa vez eles resolveram atirar. Apesar da extensa prática, também é possível que o escritor tenha perdido o controle da aeronave, que como a gente já disse antes, ele tinha a reputação de ser um piloto meio indisciplinado, ele lia e escrevia enquanto voava. Ele também tinha algumas dificuldades em voar com aeronaves mais novas, como a que ele estava usando no dia que ele desapareceu. E além do episódio, que ele caiu no deserto lá da Líbia, ele se envolveu em outros acidentes, como uma vez que ele desmaiou por voar numa altura muito alta, sem máscara de oxigênio. Por causa disso, ele desmaiou durante o voo, e o avião quase caiu. Com esse histórico, alguns acreditam que ele tenha perdido o controle da aeronave e realmente tenha caído no mar. E aí uma última hipótese é de que ele tenha derrubado o avião de forma proposital. Ele já estava com muitas dores físicas, estava abalado emocionalmente, os amigos disseram que ele estava depressivo e quando ele ficava em casa, ele ficava isolado num quarto escuro, extremamente triste e deprimido. Posteriormente, os pilotos alemães que cruzaram com ele naqueles 8 dias antes do desaparecimento disseram que ele manteve em curso a aeronave sem medo de ser abatido. Isso poderia indicar que ele fez isso de propósito. E ele também sabia que aquela era a última missão que ele teria e que talvez ele não tivesse a oportunidade de voar novamente. Talvez ele tenha realmente cometido suicídio. A única conclusão do caso que a gente tem é de que o avião realmente caiu no mar, Agora, como ele caiu, por qual motivo e o que aconteceu com o Antoine de Saint-Exupéry são perguntas que provavelmente nunca serão respondidas. E apesar do fim trágico do autor, as obras dele foram adaptadas para filmes, peças de teatro, musicais e HQs. Além disso, o Antoine foi homenageado extensamente, com nomes de ruas, de aeroportos, museus, praças e até um meteoro, o asteroide 2578 Saint-Exupéry, descoberto em novembro de 75, foi batizado em homenagem ao autor aviador em referência ao livro do Pequeno Príncipe. E falando no livro, O Pequeno Príncipe é o 4º livro mais vendido da história, com 140 milhões de cópias pelo mundo, além de ser o livro de ficção mais traduzido da história, com 382 traduções em diferentes línguas e dialetos. O livro foi adaptado para os mais diferentes formatos, incluindo uma animação produzida em conjunto entre Estados Unidos e França em 2015 e que conta a história de uma menina que, após mudar de casa, descobre que o seu vizinho é o aviador e que lhe apresenta o fantástico mundo do Pequeno Príncipe. A versão inglesa do filme conta com as vozes do Jeff Briggs, Mackenzie Fox, a Rachel McAdams, Marion Cotillard, James Franco, Benício Del Toro e mais uma galera. E apesar de ele não ter sido um sucesso de bilheteria, o filme recebeu críticas muito positivas, inclusive ganhou o prêmio César, que é o mais importante do cinema francês, na categoria de melhor animação. O livro marcou muitas pessoas, Tanto que diversas frases são citadas até hoje. E tem uma do Pequeno Príncipe que parece bem se encaixar quando a gente fala do destino do autor, que é: quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Detetives, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes utilizadas para a composição dessa pauta vão estar na descrição. Se você gostou do nosso trabalho, você pode ajudar o podcast a crescer, continuar crescendo aí. Atingimos 5.000 reproduções e eu espero que logo a gente atinja mais uma marca. Então siga a gente nas redes sociais através do Twitter e do Instagram, @podcastcdd. É por lá que você pode mandar sugestões de casos pra gente.
Você também pode entrar no nosso site, o www.podcastcdd.com.br, para ter acesso à versão escrita dessa pauta e ver algumas imagens referentes ao caso. Se você puder, você também pode nos ajudar financeiramente através da plataforma apoia.se/podcastcdd a partir de R$1 por mês, ou se preferir, você pode doar um valor a qualquer momento através do Pix pela chave podcastcdd@gmail.com. Então a nossa reunião fica por aqui. Nos vemos na semana que vem.